Antes antes de mais nada, eu já vou lhe dizendo, eu adoro as suas orações, seu Armando. Então, me sinto realmente envolvidas por elas. Obrigado. É, peraí, agora é que eu vou. Conseguem ver? Sim? Então, vamos lá. Boa tarde, seu Armando, Gabriel e todos que aqui estão. Na tarde de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto que é atual, é sensível, mas eu acho muito importante a gente colocar em conjunto com o Espiritismo. As palavras da oração do seu Armando foram muito esclarecedoras. A gente precisa de progresso moral, a gente precisa trabalhar com amor, trabalhar com entendimento, e é assim que eu espero que a gente tenha a tranquilidade de passear pelo estudo da tarde de hoje, que foi muito proveitoso de ser feito da minha parte. Nós vamos falar sobre o movimento feminista e o espiritismo. A primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês são justamente os objetivos do Espiritismo e a grande lei, lembrar, né, o objetivo do Espiritismo e a grande lei que rege o Espiritismo. Para que eu não viajasse muito, para que eu não te tergiversasse, fui para onde? Fui para a codificação, fui procurar a ajuda da espiritualidade e de Kardec. O Kardec fala para a gente lá no livro dos Médiuns que o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, quer dizer, é que nós nos aperfeiçoemos. Kardec perguntou para a espiritualidade, na pergunta 647 do Livro dos Espíritos, se a lei de Deus se acha contida toda no preceito de amor ao próximo, ensinado por Jesus. E a espiritualidade nos respondeu que sim, que esse preceito de amor ao próximo encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. E aí, como Kardec tinha o cuidado de falar a mesma coisa em várias das suas obras, a gente vai ter um capítulo inteiro da codificação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente do amar ao próximo como a si mesmo, que é o mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, pois o capítulo fala exatamente isso, né? Então, existe igualdade maior do que a gente fazer aos outros o que a gente queira que seja feito para a gente? Não tem. E é atrás dessa igualdade, por meio dessa ideia de igualdade, que a gente vai trabalhar o tema feminismo na tarde de hoje. Se a gente acredita e segue a doutrina espírita, porque a gente acredita no aperfeiçoamento moral da humanidade, porque a gente acredita no amor ao próximo como lei que nos guia, como é que a gente pode fazer a leitura dessas notícias? São notícias que nos acompanham no dia a dia. Primeiro, o número de feminicídios em 2023 é o maior da série histórica no Brasil, diz o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma notícia de 2024. Mulher em tripla jornada, a gente está falando aí de estudar, trabalhar e cuidar da casa. Discussões sobre a divisão das tarefas em relação ao companheiro, 2021. Mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, diz relatório do Ministério do Trabalho e do Emprego. Atleta brasileira, 2024, né? Atleta brasileira declara ter medo de perder a guarda da filha por causa da Olimpíada, também em 2024. Homem não aceita fim de relacionamento e agride ex em Araguaína, 2024. E continua e continuam as notícias. Elas não querem ser mães. Algumas reflexões sobre a escolha pela não maternidade na atualidade. Violência patrimonial, a face pouco conhecida da violência doméstica. Envelhecimento, mulheres são mais discriminadas por causa da idade. E aí, aqui no Brasil,
desde 2006. A gente tem uma lei que é muito falada, mas pouco conhecida, que é a Lei Maria da Penha, que foi criada para coibir 5 formas de violência contra as mulheres: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e moral. A notícia é de 2024, é um guia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território sobre a lei. Para vocês terem ideia, a Maria da Penha, que é a senhora que dá nome a essa lei, sofreu 2 vezes tentativas de homicídio por parte do seu marido, a primeira vez em 83 e a segunda vez alguns anos depois. Ele foi absolvido e o processo foi sendo jogado para frente muitas vezes, até que no final dos anos 90, o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos pediu para que o Brasil tomasse providências, e a partir daí saiu essa Lei Maria da Penha. Mas, assim, a lei surgiu 30 anos depois, 30 não, 20 e poucos anos depois de ela ter sofrido 2 tentativas de homicídio. Então, meus queridos amigos espíritas que estamos aqui na tarde de hoje, se nós achamos que eu estou perguntando, né? São notícias difíceis de serem lidas em 2024? Eu gostaria que cada um de vocês pensasse um pouquinho naquelas manchetes de matérias que eu coloquei aí para começar os nossos trabalhos. E se a gente concordar que aquilo ali, de alguma maneira, transparece desigualdade, que aquilo ali, de alguma maneira, mostra falta de amor ao próximo e que, de alguma maneira, aquilo não contribui para o melhoramento da nossa moral no planeta, aí nós temos mais traços em comum entre o espiritismo e o feminismo do que nós imaginamos. Então, a partir dessa premissa, eu vou tentar explicar para vocês assim, de uma maneira muito básica, porque eu não vou conseguir fazer isso tudo na tarde de hoje, mas assim, o que é feminismo? Sobre o que nós estamos falando aqui na tarde de hoje? É um movimento social, assim, um desejo das mulheres, um desejo que partiu da sociedade, né? Onde as mulheres pedem igualdade civil, política, jurídica e social entre homens e mulheres. As mulheres não querem se impor em relação aos homens, elas querem a igualdade entre os sexos, é pelo que elas estão lutando, é o que nós estamos lutando, né? E quando a gente fala de feminismo, na realidade existem muitos movimentos espíritas, né? Nós temos o movimento espírita espraiado ao longo de 1 século e meio, mais ou menos, e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, quando Kardec fez a codificação, embora ele já tivesse sido atingido pelo esse desejo de igualdade que vinha de alguns pontos do mundo, notadamente Estados Unidos, Inglaterra e França, ainda não existia um movimento feminista organizado, né? Então, Kardec até teve contato com a ideia, com a necessidade de a mulher se emancipar e ter igualdade com o homem, mas Kardec, por exemplo, não conheceu o termo feminista, não viu os primeiros movimentos feministas acontecerem, tá? Então, a primeira onda vai do final do século XIX, mais ou menos quando surgiu o Espiritismo, até o início do século XX. Pelo que as mulheres lutavam naquele momento? Elas lutavam por direito civil e político. Eram mulheres brancas de classe média, elas estavam lutando pelo voto, mas não somente pelo direito de ser cidadã e poder votar. É porque ter direito ao voto, em alguns lugares, dava a elas o direito também de trabalhar, por exemplo, como servidora pública. E era um lugar que elas poderiam trabalhar com respeito fora de casa, que a sociedade admitiria, entendeu? Então, essas foram as lutas dos primeiros momentos, e um momento que durou muito, né? Porque até a segunda onda, que aconteceu na década de 60 e 70 do século passado, portanto, 1960, 1970, era ela que vigorava. E aí, com a Segunda Guerra, nós tivemos muitos homens saindo de casa, muitas mulheres tendo que trabalhar fora de casa, assumir negócios, assumir posições que elas normalmente não assumiam. E começaram a querer estudar,
Com essa realidade surgiram novas necessidades, e aí a luta já passou para ser por direitos sociais. Surgiu a pílula, mais ou menos, né, pílula anticoncepcional, mais ou menos nessa época, então a mulher já tinha um método contraceptivo mais seguro, isso deu a ela uma certa liberdade sexual, deu à mulher também a possibilidade de decidir quando teria filho, se teria filho, a possibilidade de ficar mais fora de casa. E aí, mais do que lutar por igualdade, a mulher passou a lutar por equidade. Qual é a diferença entre a igualdade e a equidade? A igualdade é que todo mundo faça a mesma coisa, ou possa fazer a mesma coisa. A equidade é você tratar as pessoas diferentes, de maneira diferente, para que elas tenham condição de ter igualdade, para que elas tenham condição de chegar ao mesmo momento. Porque, por exemplo, uma pessoa que nunca teve acesso ao estudo não vai poder aceder às melhores posições porque ela não tem os requisitos para aquilo. Então, você tem que dar estudo para aquela pessoa ter chance de concorrer às melhores posições. Então, nessa época, começou a se falar na ideia de igualdade. E aí permaneceu até o início da década de 90, onde nós temos a terceira onda do feminismo. Tem outra, gente, isso é muito dividido, tá? Mas surgiu uma nova onda de movimento feminista, já é uma época em que a gente está falando de feminismo latino-americano, de feminismo negro, de feminismo lésbico, de outras vertentes do feminismo. O que se briga, qual é a grande defesa, qual é o grande direito que está tentando se proteger nessa terceira onda que veio do início da década de 90 e está vigorando até hoje? O direito à vida, gente. O direito das mulheres não serem mortas. Aí vocês podem dizer assim, ah, Cristiana, mas aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra a mulher, violência de qualquer natureza? Eu acho até que não aumentou, gente, mas deixou de ser aceitável. E quando a sociedade deixa de aceitar, aquela famosa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso passou a ser mitigado, isso passou a ser diminuído. Existe um ponto em que o Estado tem que interferir. Por que o Estado tem que interferir na briga do marido e mulher? Porque senão essa mulher vai ser morta, porque ela é o lado mais frágil da situação. Então, assim, é o direito à vida, que é a grande batalha da terceira onda feminista, e aí você vai ter também a percepção de que a luta feminista é muito próxima da luta antirracista, é muito próxima da luta LGBTQIAPN+, é muito próxima da luta social, é muito própria da mudança desses grupos tentarem alcançar uma melhor condição de vida. Só que para esse grupo tentar alcançar melhor condição de vida, outros grupos têm que permitir isso. Então, assim, isso é um panorama que eu posso dar para vocês sobre o feminismo. Nós, como espíritas, precisamos concordar com todos os temas, com todas as pautas feministas? Não, gente, nós não estamos assinando embaixo de todas as pautas feministas. Nós estamos dizendo, existem pontos de interseção. E no que o feminismo e o espiritismo se entendem, nós temos que trabalhar para implementar essa política. O que é machismo? Machismo é a ideia do que o sexo masculino se sobrepõe ao sexo feminino. É uma ideia de hierarquia, de o homem ser mais importante que a mulher, simplesmente porque ele é homem. E aí, por que eu trouxe o que é o feminismo e o que é machismo? Porque eu queria mostrar para vocês que feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo não é a tentativa de a mulher ser mais importante do que o homem. O feminismo é a tentativa da mulher ser igual ao homem em direitos, em condições, não é a mesma coisa que machismo, que é o homem se impor como sendo melhor do que a mulher. E aí eu preciso trazer para vocês mais um conceito que se fala muito hoje em dia, que é o conceito de masculinidade tóxica. O que é o que a gente fala de masculinidade tóxica? E é até impressionante, porque teve um espírito que falou isso em 1866 ou 67. Eu vou mostrar isso para vocês mais lá na frente. Masculinidade tóxica são expectativas criadas pela sociedade, tá? Que são projetadas sobre os homens e estabelecem que eles devem adotar determinadas atitudes e seguir certos costumes para ocuparem um lugar que, em tese, lhes cabe na sociedade.
Então, é a coisa de dizer o seguinte: homem não chora, homem não pode demonstrar sofrimento. Ou então dizer assim: o homem tem sempre que ser o provedor da família. Se o homem não provê, não sustenta a família dele, ele não é bom o suficiente. Ou então é dizer que num relacionamento, sempre o homem tem que tomar iniciativa para aquele relacionamento acontecer. Ora, gente, é claro que isso é ruim para as mulheres, não favorece as mulheres, é assim, é prejudicial. Mas raciocinem comigo, isso também não é prejudicial ao homem que tem uma emoção e precisa conter, não pode expressar a sua emoção, porque a sociedade não admite, acha que o homem que expressa as suas emoções é fraco. A masculinidade tóxica é ruim para os homens também. E aí eu fui procurar um dado objetivo no IBGE. O nosso censo de 2022 diz que 51,5% da população brasileira é de mulheres e 48,5% é de homens. No mundo, no planeta é um pouquinho diferente. No planeta, os homens ainda são um pouquinho a mais que as mulheres. Mas aí, quando eu olho para um gráfico desse e vejo que as mulheres constituem a maioria da população do nosso país, eu fico perguntando por que que a gente não vê mais mulheres em espaço de poder? Por que que a gente não vê um número semelhante, pelo menos, de mulheres fazendo leis, executando leis, sendo grandes executivas em empresas nacionais e internacionais, presidindo casas espíritas? Por que que a mulher ainda carece de visibilidade em muitos meios sociais? Por que que essa pluralidade, ou então essa maioria de mulheres como população brasileira, não se reflete nos espaços de poder? E aí isso serve para explicar para vocês o que é patriarcado. Patriarcado é uma sociedade que é estruturada, ela é construída dessa maneira, de modo a favorecer os homens. E pensem, é aí que entra um outro conhecimento que é mais atual, que é o de interseção. Não é qualquer homem que essa sociedade favorece. Essa sociedade favorece especialmente o homem que é branco, o homem que é cisgênero, quer dizer, nasceu biologicamente como homem e se identifica como homem, o homem que é heterossexual, que seja, sua orientação sexual é o homem que gosta da mulher, ele é não periférico, quer dizer, um homem que tem dinheiro e que tem poder. Então, é uma sociedade feita por homens e para homens, e a mulher é um acessório. Como o negro também vive à parte, vive invisibilizado, como os homossexuais tentam ser invisibilizados, como os pobres são invisibilizados. Então, assim, o patriarcado estatui isso. Você pode ter uma sociedade que majoritariamente é feminina, você pode ter uma sociedade majoritariamente preta, e isso não repercute nos meios de poder. E aí, esses são fatos da vida. Isso são coisas que acontecem, aquelas notícias acontecem no nosso dia a dia. Me chocou muito, porque são notícias muito recentes. Não me chocou, me impressionou. A grande maioria das notícias é de 2024, algumas de 2023, e a mais antiga era de 2029. Isso é o nosso dia a dia. E aí a gente tem que observar esses fenômenos, esses fatos da sociedade, de dois pontos de vista, porque nós somos dois pontos de vista, tá? Porque nós somos espíritos imortais. Nós estamos vivendo na carne, então nesse momento a gente tem o ponto de vista físico. E por que isso é importante do ponto de vista físico? Porque se nós somos mulheres, nós já sofremos de alguma maneira esse tipo de preconceito. E se nessa encarnação nós não somos mulheres, nós somos homens, os homens têm mães, têm avós, têm filhas, têm irmãs, têm amigas do sexo feminino, então, assim, eles já tiveram a possibilidade de vivenciar esse preconceito que alguém amado sofreu. Mas que preconceito foi esse? Sei lá, a não escolha em um determinado emprego, porque, por exemplo, a mulher pode engravidar, e isso daí atrapalha uma economia dentro de uma empresa. Vocês entendem esse tipo de problema que pode surgir para a gente como encarnado? E
Como desencarnados, que nós somos espíritos, nós vamos encarnar e desencarnar alternadamente em corpos femininos e masculinos. A espiritualidade já falou isso para a gente, de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Mas, se ao voltarmos para o mundo espiritual, nós carregarmos conosco traumas da nossa experiência feminina, porque nós sofremos algum abuso dessa natureza, a gente vai levar isso para o espírito, isso vai passar a ser uma questão espiritual. E se nós, quando tivermos experiências em corpos masculinos, nós causarmos traumas nas mulheres, nós causarmos problemas, ou nós fizermos uma mulher ser objeto de preconceito, nós, como espíritos que vivemos experiências masculinas, nós vamos levar para a espiritualidade culpas que vão virar problemas na nossa existência. Dito isso, como é que a gente pode conciliar esses fatos novos, que eu digo porque aconteceram depois do surgimento da doutrina espírita, depois da codificação, fatos novos da nossa vida social, com a doutrina espírita? Nós nunca podemos esquecer o que o Kardec estabeleceu para a gente com a orientação da espiritualidade. Esse trecho que eu tirei abaixo é do Livro dos Espíritos. Não foi Kardec quem redigiu, isso quem redigiu foi a espiritualidade. E aí fala do caráter progressivo da doutrina espírita. Diz lá, um último caráter da revelação espírita, uma característica, né? Eles vêm explicando. A doutrina tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva. O espiritismo, entendendo-se com todos os ramos da economia social, o que significa todos os ramos da economia social? Quer dizer, o espiritismo em contato com todos os outros fatos da vida social, o espiritismo com a economia, o espiritismo com o direito, o espiritismo com a sociologia, o espiritismo com a antropologia, o espiritismo com a medicina. O espiritismo tem que conversar com todo mundo. Ele vai se entender com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, sem o que o espiritismo se suicidaria, causaria a própria morte. Caminhando ao lado do progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, a gente precisa entender, de certo modo, que a ideia de igualdade entre o homem e a mulher, a ideia de equidade entre o homem e a mulher, é uma ideia nova para a nossa sociedade. Nova, que eu digo, 200 anos, tá? E aí, se ela é nova, como é que a gente vai fazer com que ela ingresse na sociedade? É isso que o Kardec está dizendo. Nós temos que atentar para esse caráter de progresso da doutrina espírita. E aí vamos chegar a Jesus Cristo. Teria sido Jesus o primeiro dos feministas? Imaginem vocês, gente. Jesus veio à Terra, né? Encarnou aqui há 2000 anos, e quando ele encarna no seio de duas sociedades muito fortes, muito beligerantes, que são a sociedade judaica, porque ele era judeu, ele foi ali para a região da Palestina, ali onde é Jerusalém, mas aquela região estava ocupada e dominada pelos romanos. São duas sociedades notadamente patriarcais, sociedades feitas por e para os homens. As mulheres eram literalmente objetos naquela época, entendeu? E aí, literalmente mesmo, por lei, a mulher não tinha direitos. A mulher, ela se tratava da mulher da mesma maneira que se tratava dos animais de uma fazenda e dos empregados. Era assim que funcionava, porque aquilo reproduzia a compreensão daquela época. Aí, olhem, não são todas, mas olhem com quantas mulheres Jesus lida nos evangelhos. Cada uma dessas mulheres tem histórias que a gente pode dizer especiais com ele. E aí a gente pensa no seguinte: a gente teve Maria de Nazaré, que foi a mãe dele, mas depois que Jesus partiu, Maria de Nazaré se tornou uma grande discípula, porque quando ela estava com João em Éfeso, as pessoas peregrinavam até Éfeso para escutar dela
como tinha sido a vida do Cristo quando ele estava encarnado, quais eram as experiências dele, que na verdade é a boa nova, que ela podia compartilhar. E assim, Maria, que era mulher, ok, ela era mãe de Jesus, mas ela era mulher. Foi ela que pediu a Jesus que transformasse água em vinho nas bodas de Caná. E o primeiro milagre de Jesus foi esse. O primeiro milagre de Jesus foi feito atendendo ao pedido de uma mulher. E aí a gente passa para Maria de Magdala. Maria de Magdala, gente, ela era doidinha, ela era a excluidinha da época, né? Ela tinha vários traços de rejeição. Primeiro, ela era mulher, que eu já falei para vocês, que era cidadã de segunda categoria. Segundo, a mulher naquela época pertencia aos homens. Então, assim, ela não era mais do pai dela, ela não tinha marido para pertencê-la, ela não tinha filho que sucedesse ao marido para pertencê-la, ela não era de ninguém. Ela era uma pária naquela sociedade, disse que sustentada por muitos homens. Eu não quero nem adentrar esse mérito. Então, assim, ela não vivia sob a proteção de um homem. Maria, lembrem-se vocês, ela se aproximou de Jesus para pedir que Jesus tirasse dela os 7 demônios que viviam dentro delas. Então, Maria era uma mulher que naquela época tinha problema mental. Maria era, de certa forma, até rejeitada pelos apóstolos. Então, assim, Maria estava em tudo que era excluído. Para quem é que Jesus aparece quando da ressurreição? Quem é a primeira pessoa que vê Jesus depois da ressurreição? É Maria de Magdala. Concordam comigo que ele poderia ter escolhido qualquer espírito que convivia com ele naquela época, mas ele escolheu ela. E aí nós vamos para a história das duas estrangeiras, porque a samaritana era estrangeira e a cananeia era estrangeira. A história da samaritana é interessante porque, assim, Jesus estava fazendo um trajeto, atravessando de um lugar a outro, e vai parar na Samaria. A Samaria é a terra. Os samaritanos não eram queridos dos judeus, eram dois povos que se estranhavam, né? Por motivos históricos. E aí, Jesus para num determinado lugar, ele vê uma mulher e ele fala com essa mulher. É ele quem toma a iniciativa de falar com a samaritana. Nisso, nós temos dois grandes problemas. Um homem falando com uma mulher, ainda mais desacompanhada, que isso não acontecia na época, não era possível, não era socialmente aceitável. E outra coisa, essa mulher não era nem judia, ela era samaritana. Ela era execrável, por assim dizer, para os conceitos da época. E ele fala. E não só ele fala, como eles conversam. A samaritana fala com Jesus de igual para igual, respeitosamente, mas de igual para igual. Ela não está só escutando um discurso de Jesus, eles estão realmente conversando. E é para essa samaritana, para essa estrangeira, que Jesus vai dizer pela única vez em todos os evangelhos que ele é o Messias prometido. Não é a primeira vez que ele fala, é a única vez que ele fala dessa forma. E impressionante que seja, essa samaritana escuta, essa samaritana acredita, e os samaritanos passam a crer em Jesus como o Messias prometido, coisa que os judeus não fizeram. Então, quando você diz que você é mais aceito na terra estrangeira, na terra dos outros, um dos motivos é essa passagem dos samaritanos. Vamos para Cananéia. A Cananeia é uma mulher que Jesus está vindo do monte, de uma pregação, e no meio daquela confusão, a mulher vai atrás dele desesperada para pedir a cura da filha dela, que também está ocupada por um demônio, né? Ela está obsidiada. E aí, assim, Jesus continua andando, meio que não é com ele na história. E os discípulos incentivam isso. Jesus, não dá ideia, não escuta essa mulher, não, porque essa mulher está gritando, essa mulher está louca. E Jesus, assim, continua andando, mas de repente ele dá uma parada e pergunta o que ela quer. E ela pede a cura da filha. E aí Jesus diz: Eu não vim para fazer milagre, eu só vim para fazer milagre para os filhos de Israel. E ela diz: Os cachorrinhos também esperam a migalha das mesas dos seus donos. Ela sabia que uma migalha do poder de Jesus, uma migalha do que ele poderia fazer, seria suficiente para salvar a filha dela da perdição, daquela doença mental, daquele problema, daquela obsessão que ela estava vivendo. E Jesus vira para ela, que interpelou, que argumentou com ele, e diz assim:
tua fé é enorme, a tua fé te curou. Vai e veja a tua filha, e a filha dela estava curada. E nós vamos ter aí o contato com a pecadora de Betânia, que tocou nos pés de Jesus, que secou os pés de Jesus com os cabelos. Naquela época, uma mulher não tocava no homem. Gente, Jesus Interessante. deu valor ou não deu valor para as mulheres? Jesus tentou dar ou não tentou dar para as mulheres um protagonismo que as mulheres não tinham na época. É por isso que eu, humildemente, depois dos meus estudos, eu fiz alguns estudos já sobre Jesus e as mulheres, eu gosto de dizer que Jesus é o primeiro dos feministas que nós tivemos entre nós. Como é que a doutrina espírita trata essa situação, assim, frontalmente? Nós temos um comentário de Allan Kardec feito nas perguntas 200 a 202, ainda lá na parte do mundo espiritual. Está tratando de pluralidade das existências. E Kardec afirma, baseado nas respostas dos espíritos: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque eles não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, o ensejo de ganhar experiência. Então, gente, o sexo diferente, encarnar num corpo feminino, encarnar num corpo masculino, é para nós termos experiências diferentes. Nas perguntas 817 a 822A, da parte terceira, que trata das leis morais, aí a gente está falando da lei de igualdade, vai ter um capítulo inteiro que vai tratar da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu convido vocês a ler as 5 perguntas que estão lá. Mas, assim, a grande pergunta, a pergunta que dá celeuma para o que a gente está conversando aqui na tarde de hoje, é essa pergunta 822A. Então, eu vou enfrentá-la e as demais vocês leem lá, que eu acho que são mais fáceis de compreensão. Está escrito assim: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Resposta dos espíritos: dos direitos, sim, das funções, não. E aí fica a grande pergunta: o que seriam essas funções? Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. Essa frase deu ensejo para aqueles que interpretam literalmente essa resposta da espiritualidade a dizer o seguinte: lugar de homem é na rua, lugar da mulher é em casa. Os afazeres da mulher são domésticos, os afazeres do homem são exteriores. Eu acho que essa interpretação é muito pobre. Eu acho que a gente necessita de interpretar essa frase sistematicamente, não só com o resto da resposta, porque o resto da resposta é muito mais claro, como também com todas as outras respostas do Livro dos Espíritos e da codificação. Porque senão a gente não vai compreender isso que está sendo dito nunca, dos direitos sim, das funções não. O que são essas funções? Eu vou tentar trabalhar isso um pouquinho mais na frente. Mas olha o que a espiritualidade continua respondendo para a gente ter uma melhor compreensão. A lei humana, para ser equitativa, olha eles falando de equidade, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Olhem a espiritualidade constatando que não existia igualdade, que a mulher precisava alcançar essa igualdade, que a emancipação estava acontecendo, estava em progresso, mas que dependeria do progresso da civilização. É uma coisa em movimento que está acontecendo. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, esse finalzinho concorda com aquele comentário de Kardec lá da pergunta 202. Vamos lá. O que significa função? Eu fui procurar em vários autores, eu fui pesquisar para ver o que se dizia disso. A interpretação literal, fiquem
os homens fiquem com o exterior e as mulheres com o exterior, essa interpretação não é bem aceita nos dias de hoje, tá, gente? Assim, é algo quase que uníssono. A gente pode interpretar da seguinte maneira: os organismos são diferentes, os organismos femininos e masculinos são diferentes. Tem a questão de hormônio, temperatura, aptidão. E aí, se nós temos organismos diferentes, nós temos também programações reencarnatórias diferentes, cada um de nós, encarnados e desencarnados que estamos assistindo essa palestra aqui agora. Então, nós nunca vamos reencarnar com uma igualdade de função com nenhum outro espírito, porque nós somos seres individuais. Eu só posso compreender aquela de funções, não. De direitos, sim, de funções, não. Então, assim, como nós nunca teremos função similar a de nenhum outro espírito que reencarne nesse planeta. E aí, vamos partir para a seguinte interpretação: será que o exterior não seriam os aspectos objetivos da vida? A relação nossa com a sociedade, o que que nós precisamos fazer para viver com as pessoas do nosso tempo? Não é fora de casa, é assim, é viver do exterior do ser humano para fora, as nossas relações, digamos assim. E será que interior, que está sendo dito naquela frase, não seriam os aspectos subjetivos da vida? Dentro do ser, trabalhar o nosso autoconhecimento? Isso não significa no ambiente doméstico. Eu fui lembrada de um aspecto muito interessante que Jesus diz no Evangelho, que depois também permeia o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que Jesus recomendou para a gente fizesse as nossas orações? Jesus nos recomendou que a gente se trancasse no nosso quarto. Mas lembrem, não é um quarto físico. Jesus recomendou que nós nos voltássemos para o nosso interior. Então, assim, tenho muitos motivos para crer que quando se fala de interior é a pessoa que é mais voltada para a compreensão do seu ser, dos seus sentimentos, das suas emoções. E aí ainda fui procurar o Divaldo num livro que se chama Sexo e Consciência, ele traz um conceito de, ao invés de sexo feminino e sexo masculino, ele fala em polaridades energéticas. Então, aquelas pessoas que expressassem as suas energias com mais força são pessoas que tendem a ter mais facilidade de interação com o exterior. E as pessoas que são mais afetas à sensibilidade têm mais facilidade de viver com o seu interior. Eu espero que tenha sido uma resposta que pelo menos suscite a dúvida e a curiosidade para que vocês possam pesquisar um pouco mais. Mas do jeito que estava lá o objetivo, não tem como ser. E o que é ser homem e o que é ser mulher nos dias de hoje? De novo, nós vamos ter as duas esferas. Gente, ser homem e ser mulher no dia de hoje é uma construção social, cultural, estrutural. Não tem nada a ver com o corpo biológico. Não tem a ver, tipo assim, você nasceu mulher, você tem esse aparelho reprodutivo e você vai ter que fazer essas coisas. Você nasceu homem, você tem esse aparelho reprodutivo, você vai fazer essas coisas. Assim, um exemplo que eu acho muito interessante é futebol. Quando a gente pensa em futebol aqui no Brasil, ainda que as coisas estejam mudando, aí a gente ainda pensa em futebol como um esporte masculino, um esporte praticado por homens, um esporte consumido por homens. Normalmente é isso, tá? Quando a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo, lá futebol é esporte de mulher. Menino não vai fazer futebol. Menino vai para o futebol americano, que não tem nada a ver com o nosso futebol. É aquele pique-bandeira com bolinha, entendeu? Que tem capacete, etc. e tal. Então, o que faz o futebol aqui ser um esporte de homem, o futebol majoritariamente masculino e lá majoritariamente feminino? Uma questão de hábito, uma questão de cultura, uma questão de social. É a mesma história de usar rosa para menina, usar rosa para azul, isso se chama papel de gênero, entendeu? É assim, o que a sociedade acha que cada sexo deve realizar, né? A Simone de Beauvoir também criou esse conceito, né? Quando ela disse, foi ela que começou a construir isso lá em 1949, no pós-guerra. Você não nasce mulher, você se torna mulher, porque as mulheres são ensinadas a se comportarem de uma determinada forma. E por aí vai. No mundo espiritual, o que significa ser mulher ou ser homem?
Em geral, não significa nada, porque lá a gente sabe que a gente vai viver nas duas experiências. Agora, se quando nós tivermos vividos em corpos femininos, nós tivermos traumas causadas pelo fato de sermos mulheres, ou se quando nós tivermos vivido nos corpos masculinos, nós criamos traumas e temos culpas pelo que nós infligimos às mulheres, aí isso passa a ser um problema, isso passa a ter alguma determinância no mundo espiritual. Nós temos que pensar, né? Nós já falamos um pouquinho do caráter progressista da doutrina espírita, a gente tem que ver que essas mudanças vêm acontecendo ao longo de séculos, podemos dizer de milênios, nós falamos de Jesus, depois ficou muito lento, e depois os 200 últimos anos vem não crescendo. Mas a espiritualidade nos diz que as ideias precisam do tempo para se transformar, é lento mesmo. De geração em geração, as ideias que foram superadas, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. E aí vão ser substituídas por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. O que significa o seguinte, gente, de maneira bem objetiva, sem querer ser grosseira, a gente precisa que as pessoas morram e renasçam, para que aquelas ideias morram e possam as ideias mais novas permanecerem e seguirem. Na medida em que defensores dessa desigualdade ou então desse machismo, eles vão morrendo, essa ideia vai se tornando mais fraca. Na medida em que as pessoas que acreditam na igualdade entre o homem e a mulher vão nascendo já com essa ideia, isso vai se expandindo. Isso é natural do ser humano, isso é natural do progresso moral do nosso planeta. É assim que as coisas funcionam. E aí, eu posso dizer para vocês que Kardec estava muito preocupado, não é preocupado, ele estava muito atingido por essas questões da emancipação da mulher nos últimos anos de vida dele. Vocês vejam que eu fui pesquisar e ele escreveu sobre a mulher, essa questão da emancipação, em 1865, 66, 4 vezes em 67 e uma vez em 68. Ele morreu logo no início de 68. Então, a gente vê que é um assunto que estava ali pululando na sociedade daquela época. No primeiro artigo mais sério, mais robusto que Kardec escreveu, em janeiro de 66, olhem o título do artigo. As mulheres têm alma? Bom, ele no começo, ele mesmo começa falando, eu não deveria precisar estar falando sobre isso aqui, mas, já que as dúvidas existem, vamos nos posicionar, né? O Espiritismo vai se posicionar. E aí, o que o Kardec escreve no artigo? Só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, é biológico, que se aniquila com a morte do corpo. Mas quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, essa diferença não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus, em sua justiça para com todas as suas criaturas, dando a todas o mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força, quer dizer, do homem, à fraqueza, à mulher, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Gente, todas as leis da natureza são leis divinas. Nós só somos obrigados e nós somos conduzidos a cumprir as leis naturais e as leis divinas, que é o que nos leva ao aperfeiçoamento. É por isso que Kardec está falando isso aí. Dando a conhecer essas leis da natureza, essas leis divinas, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a era da igualdade e da fraternidade. O que Kardec está dizendo aí é que a igualdade da mulher não é um favor que os homens estão fazendo às mulheres. A igualdade da mulher em relação ao homem, a igualdade de direitos, é algo divino, vem de Deus. Deus criou as duas espécies, não existem dois tipos de almas diferentes. E é importante para que não se ache que é uma concessão, é um direito, do qual nós não podemos abrir mão. Enfim, esse é o resultado do primeiro artigo. Eu convido a vocês a ler o artigo inteiro, é muito maior do que isso, que é muito interessante. E aí, 1 ano e meio depois, lá vem Kardec de novo falar do mesmo assunto.
E ele fala explicitamente que ele está, nesse artigo dele, Emancipação da Mulher nos Estados Unidos, falando do assunto, complementando aquele primeiro artigo que responde se as mulheres têm alma. Se vocês ainda tiverem dúvida, tem alma, gente. E aí ele tece algumas considerações. Olha a consideração, eu destaquei essa porque essa é muito diferente do artigo anterior do Kardec. Ora, é lícito temer e é o que ocorrerá. Ele está falando o que vai ocorrer no futuro. Que na febre da emancipação que a atormenta, a mulher não se acredite apta a preencher todas as atribuições do homem e que, caindo num excesso contrário, depois de haver tido muito pouco, não pretenda ter demais. Então, Kardec avisa que podem existir excessos. Gente, excessos existem em todos os movimentos políticos, sociais, é, é, antropológicos, jurídicos, todos existe excesso. Kardec está advertindo que iria existir porque houve muito tempo preso e aí vai distender. Mas ele está dizendo que isso também vai ser contornado. É só nós pensarmos no movimento espírita. Nós não concordamos todos com as mesmas pautas, mas a gente tem que procurar um consenso. Esses dois artigos foram lidos na Sociedade de Paris. E aí, Kardec e os participantes fazem uma consulta, fazem uma evocação. Que influência deve ter o espiritismo sobre a condição da mulher? Ao que o espírito responde: mas como Deus não quis que metade da humanidade fosse dependente da outra, não fez duas criações distintas, uma para estar constantemente a serviço da outra. Ele, Deus, quis que todas as suas criaturas pudessem participar do banquete da vida do infinito na mesma proporção. Nesses cérebros femininos, que por tanto tempo mantivemos afastados de toda a ciência como impróprios a receber os benefícios da instrução, a geração que se ergue traz em seus flancos a mudança que nos é anunciada há muito tempo. E a mulher atual quer ter na sociedade um lugar igual ao homem. Pobres homens, se vos desseis contas que o espiritismo não tem sexo, que o que hoje é homem pode ser mulher amanhã, deveríeis regozijar-vos em vez de vos afligir com a emancipação da mulher e admiti-la do banquete da inteligência, abrindo-lhe todas as grandes portas da ciência. Por que a mulher não seria médica? Inúmeras mulheres não têm dado prova de sua aptidão para as certas ciências, da finura de seu tino em certos negócios? Porque então os homens reservariam para si o monopólio, se não por medo de vê-las ganhar superioridade. Sem falar das profissões especiais, a primeira profissão da mulher não é de mãe de família, sendo a primeira infância necessariamente confiada aos cuidados da mulher, se ela for instruída, a regeneração social terá dado um passo imenso, e é isto que será feito. A igualdade do homem e da mulher teria ainda outro resultado. Olha a questão da masculinidade tóxica, o espírito falando isso em 1867. Ser senhor, ser forte é muito bom, mas é também assumir uma grande responsabilidade. Partilhando o fardo dos negócios da família com uma companheira capaz, esclarecida, naturalmente devotada aos interesses comuns, o homem alivia a sua carga e diminui a sua responsabilidade. Que o homem destrua as barreiras, que o seu amor próprio o opõe à emancipação da mulher e, em breve, vê-la tomar o seu voo, com grande vantagem para a sociedade. A mulher, sabei-o, tem a centelha divina absolutamente como vós, porque a mulher é vós, como vós sois a mulher. Olha a mensagem conclamando a auxílio entre o homem e a mulher. E aí, eu vou fazer. Só um instantinho. Está terminando, seu Armando? Ah, era isso aqui que eu queria falar. Para a gente não achar que isso é um tema muito longe da doutrina espírita, eu quis trazer esse exemplo porque eu acho um exemplo muito bonito de auxílio mútuo entre um homem e a mulher. Vocês estão vendo aí a Memória de um Suicida, essa obra, que é uma obra muito importante dentro da doutrina espírita. Eu lendo, na época que eu estava estudando Memórias de um Suicida, eu acho que tem na introdução desse livro, a Ivone do Amaral Pereira apresentou esse livro na FEB para ele ser publicado.
e ele não foi publicado. Foi necessário que, anos depois, o Chico Xavier pedisse por ela, avalizasse Dona Ivone para que esse livro fosse publicado. Se não houvesse tido esse companheirismo da parte de Chico para Dona Ivone, porque as mulheres não eram levadas em conta na época, até vocês podem pensar quais são as figuras eminentes do movimento espírita feminino. Não existem muitas. Se não fosse Chico Xavier, a gente não teria tido toda a riquíssima obra de Dona Ivone Pereira para nos auxiliar na nossa evolução. E isso é muito, muito, muito interessante. E aí, por último, eu vou fazer um convite a vocês, primeiro para ler esse livro que se chama Sor Juana Inês de la Cruz e as Armadilhas da Fé. Eu falei para vocês antes que eu cortei coisas da palestra, não dava para falar tudo. Eu vou convidar vocês a assistirem no nosso Instagram, o CEAS, @CEAS Oficial. Nós já temos a palestra da Raquel Crispino, do dia 14/8, falando sobre esse tema, e ela fala muito sobre Joana de Ângeles, que é hoje o espírito que, quando encarnado, foi a irmã Joana Inês de la Cruz. Então, essa história é a história da mulher que é conhecida como a primeira feminista das Américas. E na próxima sexta-feira, dia 23/8, a gente também vai ter, e aí vai ser da Tânia Wilson. Então, estou Ok, convidando Cris. vocês para completar. Tá bom. Obrigado. Foi, né,